Queridos, nós nessa semana estivemos na terceira conferência Atitude Brasil, na nossa igreja sede no Rio de Janeiro. Foi um mover, algo poderoso aconteceu. Os céus desceram sobre aquele lugar, Deus revelou coisas profundas ao nosso coração, ampliou a nossa visão a respeito daquilo que Ele quer fazer na nossa vida, e principalmente através da nossa vida. E a verdade, querida, é que nós estamos vivendo um tempo muito difícil na nossa nação. Nós estamos vivendo um momento de muitos desafios. Na semana passada, um candidato à presidência da República foi vítima de tentativa de homicídio. Algo que a gente não está habituado a ver acontecer. E é algo que entristece muito o nosso coração. Eu não estou aqui influenciando no seu pensamento político, porque esse não é o meu interesse. Mas uma pessoa ser quase assassinada através de uma faca, de uma agressão, é algo que deve incomodar a gente. A gente tem que olhar para isso e orar. A gente tem que olhar para isso e chorar, e se incomodar e se importar, e interceder pela vida de mais um cidadão do nosso país que quase teve o seu direito de vida e de alegria, de viver os planos de Deus para a vida dele, talvez quase ceifado. Então nós precisamos nos importar com isso. A gente às vezes traz para o ambiente dizendo que política, religião, são coisas que não tem nada a ver, que não tem sentido. Queridos, Charles Spurgeon, um grande avivalista, um garoto que com 18 anos pregava para 10 mil pessoas de todos os lugares da Inglaterra iam assistir pregá-lo. Sabe o que ele falou uma vez? Só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Essa é a verdade. E nós, como igreja, temos que tomar uma posição. Nós temos que nos posicionar. A gente não pode ver certas coisas acontecendo e não interceder, e não clamar, e não chorar, e não ter sabedoria na hora de escolher o futuro da nossa nação. E é por isso que nós estamos nessa campanha de 40 dias de jejum e oração, porque nós cremos numa igreja que não exerce só a sua cidadania, mas uma igreja que ora, que clama por um avivamento, que clama por uma nova fase na nossa nação, que clama para que Deus possa de fato avivar o Brasil, essa cidade e as famílias. É isso que nós temos que fazer como igreja. Então nós temos que tomar muito cuidado para talvez não deixar de exercer um papel que é a nossa função, sim. É a nossa função como igreja, batalhar por uma nação melhor. Você está entendendo isso, querido? Isso faz sentido para você? Você tem direito de escolher o candidato que você quiser. Isso não é nosso papel te dizer quem você tem que escolher, mas o que eu posso dizer é, tenha sabedoria, pesquise, seja sábio, interceda, porque nós temos a oportunidade de mudar a nossa nação nesse dia 7 de outubro. Você está entendendo isso? Então, seja sábio na sua decisão. Mas, queridos, eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2. E nesse texto, eu vou falar um pouco da relação de Elias com Eliseu. Aliás, os profetas sempre denunciaram os abusos dos governantes. Elias, por exemplo, denunciou a idolatria que era vivida no governo de Acabe e Jezabel. Então, nós como profetas de Deus, e a igreja é a expressão do reino de Deus aqui nessa terra, nós precisamos denunciar as injustiças que acontecem na nossa cidade, na nossa realidade, no nosso país. A gente tem que se posicionar. E esse é o nosso papel como igreja também. E isso é importante demais. E uma das coisas que nós entendemos também, e isso foi muito forte nessa conferência que nós vivemos, é que está chegando o tempo, na verdade já chegou, e que a igreja tem que se posicionar aqui. A igreja brasileira tem que tomar uma posição de uma vez por todas. Ou a gente vai se calar, ou a gente vai se posicionar. Ou nós vamos viver aquilo que Martin Luther King uma vez disse, ele disse, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Ou nós vamos dizer, não, vamos deixar acontecer e ver o que vai dar. Vamos embora do Brasil e o último que sair apaga a luz. Não, querido. Se Deus colocou você aqui, se Deus estabeleceu a Igreja Batista Atitude aqui em Vitória, é porque Deus quer avivar essa cidade através da nossa vida. Ele quer mudar a história de pessoas através da nossa vida. E a gente tem que tomar posição. E está chegando esse tempo. Eu queria que alguém me ajudasse aqui, por favor, no teclado. E está chegando esse tempo, querido. E a gente, como igreja, precisa entender o nosso papel. Precisa entender a nossa função. E nessa noite eu quero compartilhar sobre algo muito importante. Muito importante para a sequência desse ano, que só faltam agora talvez 3 meses e meio para que ele se conclua.
E eu não sei como que você começou esse ano, eu não sei quais foram os sonhos, os projetos que você talvez escreveu num papel para que acontecessem. Talvez muitos deles não tenham se cumprido, se concretizado até agora, mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Deus criou o mundo em 6 dias. O que Ele não pode fazer em 3 meses e meio na tua vida? Aleluia. Pastor, eu sonhei com muitas coisas que não aconteceram, querido, se prepare, porque nessa noite você pode tomar a decisão de crescer e de avançar na direção do cumprimento de tudo que Deus sonhou para a tua vida nesse ano. Mas isso está nas tuas mãos, o poder da decisão de crescer ou de viver e ficar no mesmo lugar que você está hoje. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido nessa caminhada de já quase 30 anos no reino de Deus, é que não tem a ver com a comida. Nunca teve a ver com a comida, sempre teve a ver com a fome. O Espírito Santo, que é o Senhor desse culto, que é o Senhor dessa igreja, Ele pode estar servindo o maior banquete da tua história nesse momento, mas se você não tiver fome suficiente para se alimentar de tudo que Ele está derramando, pode ser que você saia daqui dizendo: foi mais um culto, foi só mais um domingo, nada mudou. Mas querido, eu quero te dizer, se você abrir a sua boca, o seu coração, os seus ouvidos, para que o Espírito possa falar a você, e quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, a tua vida pode mudar completamente hoje. Mas é você que decide se vai olhar o que estão dizendo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, ou se você vai ouvir o que Deus quer falar com você nesse momento. A medida que você entrega determina a medida que você recebe. E eu tenho uma pergunta aqui: como é que está a expectativa do teu coração a respeito desse momento, a respeito dos últimos meses desse ano? Tem alguém aqui que deseja crescer? Se tem, levanta a mão. Tem alguém aqui que sonha em terminar o ano num novo nível, num novo patamar, numa nova dimensão? Mas por que você deseja crescer? De que maneira você deseja crescer? Tem gente que cresce financeiramente, roubando, negociando princípios. Tem gente que cresce profissionalmente, negociando seus valores, dando o seu jeitinho, puxando, talvez bajulando outras pessoas. De que maneira você quer alcançar esse crescimento que você crê que Deus tem para você? Qual o tamanho da fome que você tem por crescimento? O que o dicionário diz sobre crescimento? Crescimento significa multiplicação ou aumento em dimensão, volume, quantidade ou intensidade. Desenvolvimento, progresso, evolução, acréscimo em importância. Crescimento gera aumento de tamanho, aumento de dimensão. Queridos, quando crescemos, as coisas mudam, não permanecem do mesmo jeito. Sabe o que a Bíblia vai dizer em Gênesis? Deus criou o homem e a mulher, e Ele deu uma ordem para o homem e para a mulher. Qual foi a ordem? Crescei e multiplicai. Deus disse: olha, eu coloquei vocês nesse mundo para que vocês cresçam. Vocês precisam crescer. A vontade de Deus é que todo o seu povo, todos os seus filhos cresçam. Deus deseja que todas as vertentes da sua vida cresçam. Que tudo que faz parte da tua história cresça. E talvez você possa me perguntar assim: pastor, mas se Deus deu uma ordem para que eu cresça, se Deus deseja que eu cresça, por que eu não tenho crescido? Por que meu casamento não tem crescido? Por que a minha carreira não tem avançado? Por que a minha empresa está do mesmo jeito? Por que a minha relação com meu filho não avança? Por que a minha célula não cresce? O meu ministério não cresce, não avança? Por quê, pastor? Porque talvez, querido, você possa estar negociando princípios e valores que te impedem ou limitam o crescimento que Deus sempre sonhou em derramar e promover sobre a sua vida. E através desse texto, eu quero que nós possamos aprender certos princípios, através da relação entre Elias e Eliseu, da troca de guarda.
para que eu e você saiamos daqui e possamos viver 3 meses e meio de crescimento constante, de crescimento exponencial, de crescimento explosivo. E eu creio que isso pode acontecer na minha vida. Você crê que pode acontecer na sua? Vamos ler? Elias é levado aos céus. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Em outras versões, eu quero porção dobrada do Espírito do Senhor que está sobre você. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Versículo 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus, num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Que o Senhor possa se revelar ao teu coração e que essa palavra possa frutificar e dar frutos a 100 por 1 na tua vida, em nome de Jesus. O que eu e você precisamos fazer como comprovação de que estamos decidindo crescer nessa noite, baseado nesse texto? Em primeiro lugar, desenvolva uma mentalidade de crescimento. Desenvolva uma mentalidade de crescimento. Olha o que está escrito no versículo de número 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Queridos, qual é o contexto? Elias era o cara. Elias tinha sido um profeta escolhido por Deus para profetizar contra a idolatria no governo de Acabe. E Elias exercia o seu ministério profético de maneira ousada. Elias também foi instrumento para que o filho de uma viúva ressuscitasse. Elias também foi um instrumento para que os profetas de Baal fossem envergonhados. Elias dizia que Deus era o único Senhor. Os profetas de Baal diziam que Baal era Senhor. E um dia Elias falou: faz o seguinte, vamos ver então quem que é Senhor e quem que é Deus mesmo? Pode mandar 450 profetas de Baal lá para o Monte Carmelo e vamos conversar e resolver isso lá. Chegaram lá, Elias chegou para eles e falou: olha, se Baal é Deus mesmo, é Senhor mesmo, que ele mande cair fogo do céu sobre esse altar. Agora, se o meu Deus é o Senhor, então que ele mande cair fogo do céu sobre o altar. Os profetas de Baal ficaram ali, o texto diz que eles ficaram do início do dia até meio-dia, clamando que desça fogo do céu, se cortando com lanças e espadas, porque era o ritual deles de sangue, e nada acontecia. Aí Elias disse: vem cá, grita mais alto, de repente ele não está ouvindo, deve estar ocupado.
Posso falar agora? Eles podem? Senhor, derrama fogo do céu. Ele não estava nem terminando a oração, já caiu fogo do céu, consumiu o altar todo. O altar estava molhado, até a água se consumiu. Aqueles profetas se renderam e falaram, ele é o Senhor. Ele falou, ele é o Senhor, mas vocês não tiveram ele como Senhor. E aqueles profetas, além de serem envergonhados, foram destruídos. Elias era incrível. Depois ele saiu dali e por muito tempo não chovia naquela terra. E ele chegou para Obadias, fala para Acabe que vai chover. Sobe naquele monte e olha naquela direção e você vai ver que a chuva está chegando. E ele olhava e não via, ele falou, você vai lá 7 vezes. E na 7ª vez ele olhou e de longe ele disse, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E depois de alguns dias choveu como nunca naquela terra. Queridos, Elias era extraordinário, um cara espetacular. Deixa eu te perguntar uma coisa, você não ia querer caminhar com alguém assim não? Um cara com tanta autoridade, um cara poderoso. Alguém que tem uma mentalidade de crescimento, sabe o que ele faz? Ele é seletivo com as pessoas com quem ele caminha. Elias estava indo embora. Eliseu já sabia que Elias ia embora para os céus. E sabe o que o texto diz? Que ele ficou, agarrou, olha, eu sei que você vai embora, mas eu vou ficar com você até o final, porque eu quero sugar de tudo, eu quero crescer através da sua vida. Se você quer crescer e desenvolver uma mentalidade de crescimento, você vai precisar escolher com quem você vai andar. Quem são os seus amigos? São pessoas que te fazem crescer? Ou são pessoas que te afastam do plano de Deus e do sucesso na tua vida? São pessoas que vivem de qualquer jeito, dizem no final vai dar tudo certo. Querido, não é assim não, só vai dar tudo certo para quem vive o plano de Deus. Será que você tem se associado com pessoas que não têm te feito crescer? Quem você tem escolhido para casar com você? Será que esse teu namoro te faz crescer? Será que esse teu namoro te faz avançar? Muitos vêm para mim e perguntam, pastor, eu não sei se é vontade de Deus, se não é vontade de Deus. Eu falo assim, olha, eu vou te dar uma facilidade para você entender se essa pessoa é bênção para a tua vida ou não. Olha para a tua vida antes e olha para a tua vida hoje e avalia. Será que hoje, depois de começar esse namoro, você está mais perto de Deus? Você ora mais? Será que você ama mais a sua família? Será que você se dedica mais aos estudos, no seu trabalho? Ou será que aquela pessoa que você era, você não é mais? Quem quer crescer tem que escolher com quem anda, querido. Alguns livros de liderança dizem que você é o produto das 5 pessoas com quem você convive, com quem você tem convivido. Uma pessoa que quer crescer precisa desenvolver uma mentalidade de crescimento e com isso tem que ser seletivo com quem anda. Será que... Eu não estou falando isso só na sua faculdade, na sua escola, não. Eu estou falando até mesmo dentro da igreja. Será que as pessoas com quem você se associa aqui na igreja são pessoas que são cheias do Espírito Santo, que amam a Deus sobre todas as coisas, ou são pessoas que vêm aqui no domingo pegar a bênção, passa a semana vivendo de qualquer jeito, tá tudo certo, eu venho no domingo e pego a bênção de novo? Igreja não é clube social, querido. Igreja é lugar de eu entender quem eu sou e quem Deus quer que eu seja e quer que eu faça. Nós estamos aqui, queridos, custa muito manter essa estrutura. Nós não estamos aqui para ser uma igreja rica, uma igreja famosa, uma igreja que tem 1 milhão de seguidores no Instagram, no Facebook. Nós estamos aqui para ser uma igreja relevante. E se você está aqui, querido, é porque Deus conta também com você para ser parte disso. Com quem você tem se associado? Com quem você tem andado? Uma pessoa que deseja crescer, ela precisa escolher com quem ela vai andar. Com quem você tem andado? Com quem você tem andado? Eliseu teve a oportunidade de caminhar com Elias em uma relação de discipulado e mentoreamento, mas chegou um momento em que Elias iria embora. E Elias não morreu, Elias foi elevado aos céus. Foi algo incrível. Eliseu amava e admirava tanto Elias que faz de tudo para desfrutar ao máximo dos momentos. Só que antes de ir, Elias chega para Eliseu e pergunta assim, vem cá, o que é que eu posso fazer por você antes de eu ir embora? Eliseu chega para ele e diz, olha, eu quero ser o principal herdeiro do teu espírito profético. Em outras versões ele diz, eu quero porção dobrada do espírito que está sobre você. Sabe o que Eliseu estava respondendo? Eu quero crescer, eu quero avançar.
Eu não quero viver no mesmo nível que eu estou. Eu quero uma nova fase, um novo nível, novos desafios, novas realidades, novas realizações. Sabe o que Eliseu tinha no coração dele? Uma inquietação. Queridos, todo crescimento começa por uma inquietação. Você tem alguma inquietação? Talvez uma inquietação com o momento do teu casamento. Talvez uma inquietação com o emprego, a função que você tem no teu trabalho, ou com a realidade da tua empresa. Talvez uma inquietação na tua vida ministerial, na tua célula. O que é inquietação para o teu coração? Porque se você quer crescer, você precisa descobrir o que é que tem te incomodado, o que é que te deixa inquieto, porque para que você possa desenvolver uma mentalidade de crescimento, você vai precisar saber aonde você quer chegar. E Eliseu sabia. Ele podia dizer, não sei, deixa eu pensar. Não, ele estava só esperando aquela pergunta. E ele estava preparado com a resposta. Deus está te perguntando hoje, o que você quer que eu faça na sua vida? Você já tem a resposta? Você já tem essa resposta? Eu aprendi algo muito interessante nessa semana. Tudo é criado duas vezes. Primeiro é criado dentro e depois é criado fora. Quem estava lá comigo pôde acompanhar. Então, primeiro, eu crio no meu coração um desejo de viver uma nova fase no meu casamento. Depois, eu começo a me movimentar para que isso aconteça. Primeiro, isso é criado dentro. Querido, o que você está criando dentro do seu coração para que possa começar a acontecer? Porque você nunca vai chegar aonde a tua mente ainda não chegou. Primeiro, a nossa mente chega. Depois, a gente consegue chegar com os nossos pés. Você está aí, querido? Você está entendendo essa palavra? Começa a criar dentro do teu coração aquilo que você deseja alcançar e almejar, para que isso possa se tornar uma realidade fora, através da declaração de fé, porque Deus deseja que você cresça, Deus deseja promover crescimento para a sua vida. Deixa eu te fazer umas perguntas. Aonde você estará como profissional daqui a um ano? Aonde você estará como concurseiro daqui a 6 meses? Aonde você estará como um pai daqui a 4 meses? Aonde o seu ministério, a sua célula vai estar em dezembro desse ano? Eliseu decidiu crescer, cumpre a condição dada para o crescimento. Então ele conseguiu alcançar exatamente o que ele pediu. Por que ele alcançou exatamente o que ele pediu? Primeiro porque ele sabia o que ele queria. Depois, porque ele colocou diante daquele que podia realizar. Então, queridos, o primeiro passo para eu entender como que eu posso crescer é desenvolver uma mentalidade de crescimento. Segundo lugar, decida pagar o preço do crescimento através de atitudes concretas e não de promessas vazias. Versículos de 3 a 10. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou com ele, bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Vamos ler até aqui. Não adiantava Elias chegar para Eliseu e dizer: olha, eu quero crescer. E não adianta você chegar hoje e dizer: olha, eu decido crescer. Porque a tua decisão precisa se manifestar através de atitudes concretas. Quando Eliseu disse isso, na verdade, antes dele dizer, ele já sabendo que Elias estava para ir embora, ele falou: olha, eu vou ficar perto de você o tempo todo, porque ficar perto de você me faz crescer. E aí Elias disse para ele: olha, fica aqui, porque Deus está me levando para um outro lugar. E aí Eliseu: olha, não vou ficar aqui não, eu vou com você. Eliseu não sabia, mas Elias já estava perguntando e mostrando para ele
se ele realmente queria crescer. Na verdade, nessa caminhada que eles fizeram de Gilgal até Betel, de Betel até Jericó e depois ao Rio Jordão, foi em torno de 50 quilômetros que eles caminharam juntos. E aí o que aconteceu? Elias começou a passar com Eliseu por lugares que representavam momentos históricos para o povo de Israel. Eles estavam em primeiro lugar em Gilgal. Que lugar era esse? Gilgal era o lugar aonde os israelitas acamparam depois de atravessar o Jordão e chegar à terra prometida. Ali a nova geração de israelitas se submeteu à circuncisão, começaram um novo tempo, uma nova aliança com Deus. Sabe o que Gilgal representava? Um lugar de recomeço. Sabe o que Elias estava mostrando para Eliseu? Estava dizendo assim: olha, Eliseu, se você quer crescer, eu quero te dizer que esse crescimento vai começar a acontecer, mas virão momentos que talvez atrapalharão o teu crescimento, limitarão o teu crescimento. Você pode cometer alguns erros, mas eu quero te dizer, se você tiver aliança com Deus, Ele sempre vai te permitir recomeçar. Sempre vai permitir que você recomece. Então não se preocupe, porque assim foi com o povo, e assim vai ser sobre a sua vida. E Ele não para por aí. E aliás, querido, talvez você tenha começado a crescer em muitas áreas da sua vida, mas em algumas delas você parou. Eu quero te dizer que você está aqui nessa noite porque Deus quer te dar a oportunidade de recomeçar. De recomeçar na relação com o teu cônjuge, na tua vida profissional, no teu ministério, no que quer que seja. Aqui também é Gilgal, lugar de renovar a aliança com Deus e começar um novo tempo. Você crê nisso? Eles saíram de Gilgal e foram para Betel. Betel significa casa de Deus. Sabe o que aconteceu em Betel? Foi lá em Betel que Jacó viu uma escada que chegava até o céu e ele via anjos subindo e descendo o tempo todo. Sabe o que Elias estava dizendo para Eliseu? Ele estava dizendo assim: olha, se você quer viver o crescimento, sabe o que você tem que ser? Casa de Deus. Você tem que ser a habitação de Deus. Se você estiver firmado em Deus, eu quero te dizer que você vai ter uma escada que vai te ligar ao sobrenatural o tempo todo. Você vai ver coisas incríveis acontecendo simplesmente porque você está enraizado na casa de Deus. Querido, você pode crescer em muita coisa na sua vida, mas viver o crescimento poderoso que Deus tem para você, somente se você se tornar casa de Deus, habitação do Espírito Santo, habitação do Espírito da promessa. Você já é? Gente, me ajuda a pregar, vocês estão aí, gente? Você já é casa de Deus? Você já é habitação do Espírito da promessa? Porque se você se prepare, porque o crescimento está por chegar. E ele estava dizendo: Eliseu, preste atenção, o segredo do crescimento é viver o plano de Deus, seja a casa de Deus, deixa Ele governar a sua vida, suas decisões e sua família. Mas então eles saíram dali, percorreram 8 quilômetros e foram para Jericó. E lá em Jericó, foi o lugar da primeira vitória de Josué. Você lembra dessa vitória? O povo conseguiu derrubar os muros, sem levantar sequer uma lança, uma espada. Que coisa tremenda. Sabe o que ele estava dizendo para Eliseu? Olha, Eliseu, é o seguinte: você começa recomeçando em Deus. Você se torna a habitação de Deus. E aí você vai estar preparado para viver a vitória que o Senhor tem para a sua vida. Era simples. O caminho é esse. Permita recomeçar em Deus. Venha para Gilgal. Se torne casa de Deus. Vá para Betel. Chegue a Jericó e contemple a vitória que Deus tem para você. Querido, essa é a realidade. Se você está percorrendo esse caminho, se prepare, porque o teu crescimento vai começar a acontecer. Se Eliseu não tivesse pago aquele preço, não teria recebido acesso aos aprendizados que o levariam a crescer. Mas sabe qual é o problema? Nós queremos crescer sem pagar o preço do crescimento. É ou não é verdade? A gente chega assim: olha, eu queria era ganhar na Mega Sena e ficar milionário logo. Porque trabalhar, estudar, ralar, fazer curso, um monte de coisa, dá muito trabalho. Pastor, não ficava mais fácil? Se você serve a Jesus, isso não vai acontecer com você, querido. Você não vai jogar, então você não vai poder ganhar, né? A gente não quer pagar o preço. Dizemos que queremos crescer, mas não manifestamos isso de maneira concreta. Outro dia um irmão chegou para mim e falou: pastor, quero que você ore comigo, porque eu quero comprar um carro. Você pode orar? Eu falei: claro que posso, meu irmão. Mas deixa eu te fazer umas perguntas. Você já tem carteira de habilitação?
Aí ele, não tem não, é caro, dá trabalho, não tem tempo. Eu falei, querido, você quer um carro, mas não vai poder dirigir? Você está entendendo? É um exemplo muito simples, mas às vezes a gente quer viver certas coisas, mas a gente não quer pagar o preço para alcançá-las. A gente vai negociando, achando que do nada vai cair do céu uma bênção de Deus para a nossa vida. Isso acontece, mas acontece quando eu estou fazendo a minha parte. Você está fazendo a sua parte? É assim que funciona. Profissionais que querem crescer, mas não querem pagar o preço de estudar, de se capacitar, de arriscar, de criar, de batalhar. O quanto você acha que reclamar do seu salário, do seu chefe, do ambiente do trabalho, vai promover seu crescimento? Quanto você acha que isso promove? Na época que eu trabalhava no mercado tradicional, eu chegava por volta de 6h45, 7 horas no trabalho, ia tomar café, sentava com alguns companheiros de trabalho e, queridos, eram os 15 minutos mais chatos do meu dia. Por quê? Reclamava do chefe, reclamava do salário, reclamava das condições, reclamava de tudo. Aí teve um dia que eu cheguei para eles e falei, gente, olha só, porque assim, você está num ambiente, você tem que escolher se você vai ser influenciado ou se você vai ser um influenciador. Então não culpe o ambiente pelo jeito que você é. Na verdade, culpa é você pelo jeito que o ambiente está. Você está entendendo isso? E aí, quando você fica num ambiente negativo, você começa a ficar negativo. Quando eu fui ver, eu já estava também reclamando. Eu falei, gente, olha só, tem algumas semanas que a gente está aqui, eu venho de casa, né, dirijo 1 hora para chegar aqui, e fico aqui 15 minutos, eu só vejo vocês reclamando. Eu queria só fazer uma pergunta. Essas semanas todas reclamando, produziram alguma coisa diferente? Mudou alguma coisa? Aí eles, não. Eu falei, né? Então, vamos fazer o seguinte, as coisas não estão muito boas mesmo não, mas vamos fazer ficar boas? Por exemplo, vamos fazer o café da manhã ficar bom, agradável, vamos conversar de coisa boa, como é que está a tua família? E aí, quais são os teus projetos? E teve um tempinho que eles não sentaram mais comigo para tomar café não. Mas uma coisa eu sei, toda vez que eles falam mal, reclamam de uma coisa, eu sei que eles vão lembrar de mim. Porque ou eu me torno influenciado, ou eu me torno um influenciador. A gente tem que fazer essa escolha. Então, nós temos que batalhar para conseguir crescer. Pessoas querem casar, mas não investem em seu crescimento como homem e mulher. Às vezes você é tão mal-humorada, fica falando que todos os homens não prestam, que não vale nada. Aí você conheceu alguém, não deu muito certo, e agora o que você faz é falar mal dessa pessoa para que outros não queiram ter relacionamento com essa pessoa. Já que você não conseguiu a felicidade, você não quer também que essa outra pessoa seja feliz. Queridos, isso não denuncia o caráter da pessoa, não, isso denuncia o teu caráter. Isso é desequilíbrio emocional, isso só mostra que você está desequilibrado. Isso só mostra que você está desequilibrado. E eu quero te dizer uma coisa, quem não é um bom ímpar, nunca vai ser um bom par, querido. Nunca vai ser. Nós precisamos entender isso, querido. E a gente reclama porque as coisas não acontecem, porque a gente não cresce. Mas somos nós que podemos escolher crescer ou não, porque Deus deseja te abençoar, Deus deseja mudar a tua história, Deus deseja inaugurar um novo tempo, mas somos nós que impedimos o nosso crescimento. Não é o diabo, não são as pessoas, somos nós. E nós precisamos entender isso. Cuida do seu corpo, entra numa academia, investe na sua vida profissional, faça um curso para se capacitar como homem, como mulher, invista em Deus, sirva a Jesus, sirva a tua igreja local, abre a tua casa, abre a tua vida, abre o teu coração, querido, e se prepara. Porque aquele que prioriza o reino de Deus, Deus vem com prioridade sobre sua vida. Para que Deus confie o que Ele tem de melhor para a tua vida, você vai precisar nessa noite decidir crescer. Teve uma época que eu me formei, 2012 isso, me formei em 2011, mas 2012, e eu queria um carro, porque estava meio pesado as coisas. E aí, eu não queria um carro para tirar onda que tinha carro, eu queria um carro porque eu me formei, e eu morava na zona norte do Rio, no Meier, e eu tinha que ir dar aula de personal na Barra da Tijuca. E eu não tinha carro. E aí o que eu fazia? Eu pegava um ônibus 5h20 da manhã,
Pegava esse ônibus, 6 horas eu estava na igreja, porque tinha reunião de oração, que aliás tem aqui 6h30 também, se é convidado para vir. E eu estava na reunião de oração, quando de 6 às 7, 7 horas, eu pegava um ônibus, atravessava a Avenida das Américas, pegava um ônibus e ia para o condomínio do aluno que eu dava aula. Com a bolsa pesada, o Fabinho deve lembrar, a bolsa pesada, que tinha que levar um monte de coisa para dar aula. E descia no ponto, caminhava 12 minutos, chegava lá, dava aula, caminhava mais 12 minutos, pegava o ônibus, voltava para o Meia, chegava no Meia, almoçava e ia para Xerém, que é no final do mundo. Sabe o tão distante lá do Shrek? É lá. É baseado em Xerém, não chega nunca. Chega a Inglaterra, chega a Austrália, mas não chega a Xerém. Misericórdia. Então, era difícil. Aí eu levava 2 horas para chegar em Xerém, acabava o treino, lá no clube que eu trabalhava, voltava mais 2 horas. Gente, que luta. Mas o crescimento tem um peso, tem um preço. Eu tenho que pagar esse preço para eu conseguir crescer. E eu estava no meu quarto orando um dia, e Deus estava falando comigo algumas coisas que eu não estava entendendo. Aí eu saí do quarto, eu não sei nem se meu pai lembra disso, mas ele falou assim, vem cá, vamos na rua olhar uns carros da concessionária? Aí eu falei, para que eu vou lá? Não tem dinheiro. Vou lá para ficar cheio de expectativa e não conseguir comprar. Ele falou, não, você tem que ir lá, você já sabe quais são as condições para comprar. Aí naquela hora, eu falei, cara, eu estou dizendo que eu não consigo, mas eu nem sei o que eu tenho que ter para conseguir. Às vezes você está dizendo que não dá para crescer, que as coisas não podem mudar, mas você nem sabe que dá, mas você não avaliou as condições reais. E aliás, não interessa se as condições humanas dizem que não podem, porque nesse lugar está o Deus das impossibilidades. Então isso quer dizer que pode, querido. Não importa como está a tua vida hoje, Ele pode mudar hoje, é assim que Deus trabalha. E aí eu fui com ele, entrei, comecei a olhar uns carros bem simplesinhos, 2 portas, não sei o quê, porque a fé nossa às vezes é pequena, né? E estava ali, concessionária aqui, concessionária ali, até que cheguei numa concessionária que eu olhei e vi um carro, falei, gente, que carro bonito. Mas não falei nada, o vendedor, vamos olhar aquele carro, chegou agora. Eu falei, cara, não vou nem olhar porque não é do meu patamar, não. Ele, não, vamos lá. Eu falei, tá bom. Quando eu entrei no carro, é aquele carro que você entra assim e fala, irmão, isso aqui é para mim. Carro simples, não era carrão, não. Eu saí o carro, vamos sentar ali para ver as condições. Eu falei, meu irmão, não dá, cara. O máximo que eu posso sentar é no carro para ver mesmo, porque você sabe como é que a situação está complicada. Recém-formado, uma luta. E aí sentei e vi as condições. Quando ele começou a falar, eu comecei a ver que, cara, não está tão longe assim, mas ainda não dá. Fui para casa e fui em oração. Falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não quero, não é futilidade, estou precisando desse carro. O que o Senhor pode fazer? O telefone toca da nossa casa quando a gente chegou. Aí o vendedor, Bruno, é o seguinte, se você comprar hoje, eu te dou desconto de tanto. Aí eu lembrei que algumas semanas antes, a igreja tinha feito uma campanha para comprar o terreno, lá no Rio. E Deus tinha colocado no meu coração de dar tudo que eu tinha juntado durante todos os anos de estágio. Não era muita coisa não, que estagiário é duro, que é a dor. Mas era o meu melhor. Eu cheguei e falei, eu vou dar, Deus está pedindo, Ele vai dar. Eu nunca vou conseguir dar mais que Deus, eu vou dar isso, Deus vai. Se Ele quiser, Ele me dá algo melhor, diferente. Se não quiser, Ele já me deu o filho dele, a salvação. Tá bom demais, eu quero é servi-lo. Entreguei. E quando ele falou o valor, era exatamente o valor que eu tinha ofertado semanas atrás. O crescimento tem um preço, querido. O crescimento tem um preço. E aí fui lá, falei, ainda com dúvida, comecei a fazer as contas e comecei a orar. Falei, Senhor, eu não sei se eu vou estar empregado daqui a alguns meses, sabe que futebol é complicado, você é o cara no domingo, no quarto você perde um jogo, você não é mais ninguém, você vai embora e eu vou ficar procurando emprego. O que eu vou fazer? Fala comigo de maneira clara. Eu estava atrás, meus pais na frente, e eu falei, Senhor, eu não faço isso muitas vezes não, mas todas as vezes que eu fiz, Deus falou comigo. Eu falei, Senhor, eu vou abrir esse aplicativo aqui, e ele tem o versículo do dia que eu não li hoje. Eu quero te pedir que o Senhor fale comigo através desse versículo do dia. Quando eu abri, sabe qual era o texto que estava? Jeremias 29:11. Só eu, Senhor, conheço os planos que tem para você. Planos de fazê-lo prosperar e de não lhes causar dano. Plano de te dar o futuro que você espera. Naquela hora eu falei, é para mim. Tomei posse, comprei o carro e vivi o crescimento de Deus para a minha vida. Minha vida profissional foi para um novo patamar. Mas sabe por quê? Porque o crescimento tem um preço, querido. O crescimento tem um preço. Quando vendi o carro em dezembro agora, foi uma dor, porque foi muita luta para conseguir pagar aquele carro. Foi muita luta, mas graças a Deus que a gente conseguiu. Mas por quê? Porque o crescimento tem um preço.
E às vezes você está dizendo aí que as condições não são as melhores, queridos. Hoje talvez as condições não sejam as melhores, mas se você tomar uma decisão hoje, a tua vida pode começar a mudar hoje, você pode começar a crescer hoje. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. A decisão de crescer se manifesta através de atitudes concretas. Um casamento não é restaurado com você entrando no gabinete do pastor e recebendo uma oração. Esse pode ser o início, mas você vai precisar escolher todo dia amar o seu cônjuge, mesmo que às vezes ele não demonstre certas atitudes de amor. É assim, começa pedindo ajuda, começa caminhando, o crescimento começa a acontecer, mas tem um preço. Acontece com investimento em oração, jejuando, lutando. Crescimento não acontece sem luta, querido. Você está aí ainda? Não acontece. A decisão de crescer se manifesta através de atitudes concretas. Tem líder que quer crescer, quer que o ministério cresça, mas não quer pagar o preço para que o crescimento aconteça. Pastor, eu quero que minha célula cresça, meu setor cresça, eu quero me tornar um pastor, eu quero liderar uma igreja. Queridos, isso tudo é muito lindo, mas deixa eu te falar uma coisa, eu não conheço um homem de Deus da história que não tenha pago um preço pesado para que pudesse se tornar alguém grande. Lutero. Você lembra de Martinho Lutero? Ele enfrentou uma liderança eclesiástica feroz, assassina, até que ele decidiu fixar 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, declarando a reforma protestante, e a igreja nunca mais foi a mesma, mas ele pagou um preço. Ele orava 2 horas por dia, e no dia que a coisa estava apertando, ele orava 3. Ele pagava o preço. Moisés, o escolhido por Deus para libertar o povo do Egito. O texto conta que teve um momento que ele subiu o monte, ficou 40 dias sem comer e sem beber nada, e quando ele desceu, o seu rosto brilhava. Sabe por quê? Porque tem que pagar um preço, querido. Para que algo possa acontecer, Daniel orava 3 vezes ao dia, se recusou a comer a comida do rei, não negociou seus princípios, e por isso se tornou um homem completamente relevante. Apóstolo Paulo escreveu uma carta à igreja de Tessalônica dizendo: olha, orem sem cessar. Ele foi chicoteado, ele foi preso, ele sentiu dores de açoite, ele viveu um naufrágio, uma cobra o picou. E por causa de todo o preço que ele pagou, hoje ele é conhecido como um dos maiores homens de Deus da história. Queridos, tem que pagar um preço. Jesus, nosso principal mestre, viveu aproximadamente 33 anos nessa terra. Não teve um dia que ele não pagou o preço. Ele não teve uma infância como as outras crianças tiveram. Ele não teve uma adolescência como você, adolescente, pode ter hoje. Jesus o tempo todo estava focado na missão dele. Foi chicoteado, perseguido, criticado, xingado, humilhado, crucificado. Ele pagou o preço para que eu e você estivéssemos aqui. Queridos, a salvação pode ser de graça, mas a unção tem um preço. A unção tem um preço. E para nós vivermos o que Deus quer fazer no nosso ministério, a gente tem que pagar esse preço, querido. A gente tem que pagar esse preço. Porque Deus não é irresponsável. Ele não vai colocar na nossa vida algo que nós não podemos administrar. Você daria um carro para o teu filho de 15 anos? Por que você não daria? Porque ele não pode e nem sabe dirigir. Será que Deus pode te dar um casamento abençoado? Ou será que Ele tem que esperar para fazer isso porque você ainda não está preparado ou preparado para viver a bênção de um casamento feliz? Será que Deus pode multiplicar a tua célula? Ou não pode? Porque você ainda não tem um coração pastoral que possa te capacitar para viver uma dimensão de pastoreio e cuidado maior. Deus pode aumentar o teu salário, te dar uma promoção no trabalho, Ele pode fazer tudo isso, Ele quer fazer tudo isso. Mas será que você está preparado? Sabe o que Ele disse em Mateus 25, 21? Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, por isso sobre o muito te colocarei. Você tem sido fiel no pouco? Ou você tem reclamado daquilo que você tem em mãos hoje? Você tem sido fiel na sua célula, que talvez tenha 5 pessoas hoje, ou você tem reclamado todos os dias porque não chega mais pessoas? Seja fiel no pouco e se prepare, porque Deus tem muito para colocar na tua vida, na tua casa, no teu ministério, em todas as vertentes da sua vida.
Às vezes a gente não consegue administrar R$2.000 e quer que Deus faça te ganhar 5.000. Deus não é responsável, querido. Eliseu sabia que seu discipulador estava por deixar aquele mundo. E aí ele chega para Elias e fala: olha, eu quero ser o principal herdeiro do teu espírito profético. É isso que eu quero. E por isso ele percorreu pelo menos 50 quilômetros, além dos 10 anos que eles já tinham caminhado juntos. E ele viu cada detalhe. Ele pagou o preço. Se você está dizendo hoje que você decide crescer, isso quer dizer que você está decidindo pagar o preço. E quem paga o preço, depois só vai ter um peso sobre a sua vida, que é o peso da glória de Deus se manifestando. Terceiro lugar, eu já estou caminhando para a conclusão. As dores do crescimento só irão te incomodar até o dia que você permitir. Porque crescer dói. Versículo 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus, num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Queridos, crescimento dói. Teve uma época que eu trabalhei com adolescentes de 13 a 14 anos. E muitas vezes no ano, eles reclamavam de dores nos treinos e nos jogos. E a gente dizia para eles subirem para o departamento médico, algumas dores próximas ao joelho, e eles faziam exames e tudo mais, e não encontravam nada. E aí o que o médico dizia? É a dor do crescimento. Fala: não posso fazer nada por você. A sua parte óssea está crescendo mais rápido que a tua parte muscular, isso faz parte. Dá o seu jeito, treina do jeito que está, e daqui a pouco vai ficar tudo bem. Porque crescer às vezes dói. O que aconteceu ali foi que Eliseu sabia que Elias ia ser levado. E quando Elias foi levado naquele redemoinho, o que Eliseu fez foi que ele começou a gritar: meu pai, meu pai. Rasgou suas vestes e começou a se desesperar. Só que para que Eliseu crescesse, Elias precisava ir embora. Talvez você esteja chorando certas perdas, questões que aconteceram no seu passado, mas, querido, enquanto o teu passado não foi embora, o crescimento não pode acontecer na sua vida. Enquanto o velho não se tornar de fato velho, o novo de Deus não pode acontecer. Elias precisou ir embora. Você precisa superar essas dores, esses desafios que você viveu, para que Deus possa te fazer crescer, querido. Só que Eliseu tinha entendido. Ele ficou naquele momento ali, mas no versículo seguinte o texto diz que ele se levantou, pegou o manto de Elias, tocou nas águas do rio Jordão, o rio se abriu, ele atravessou a seco, o sobrenatural aconteceu. Querido, se você decidir nessa noite largar o teu passado, se levantar, se prepara, porque o sobrenatural vai se tornar rotina na tua vida. O impossível vai se tornar rotina na tua vida. Algo que você não imagina vai começar a acontecer. Queridos, que coisa tremenda. Para crescer, o velho vai precisar sair. Para você ser feliz e alcançar um casamento abençoado, talvez o que tenha que ir embora da sua vida seja esse namoro. Esse namoro inconstante. Esse namoro pesado. Dos 7 dias da semana, 8 vocês brigam. Não tem paz, não tem alegria. Queridos, mande embora o velho para viver o novo, para viver o melhor de Deus e crescer. Talvez a preguiça tenha que sair da sua vida. Talvez o que vai ter que sair é o pecado. Às vezes a gente não cresce porque os nossos pecados fazem separação entre o melhor de Deus para a nossa vida e a vida que nós estamos vivendo hoje. Que pecado que talvez você tenha que abrir mão hoje? Porque essa decisão também é importante. Certos relacionamentos precisam sair de nossa vida. O velho vai ter que sair, ou pelo menos vai ter que mudar. O velho não é ruim também, somente, né, queridos? A gente pode aprender muito com as experiências que nós tivemos. Só que Eliseu falou: olha, ao invés de eu ficar aqui chorando porque o meu mestre, ele foi embora, eu vou começar a lembrar de tudo que eu aprendi e cresci com ele.
Vou lembrar dessas coisas tremendas que nós vivemos e agora eu posso crescer. Se o velho da tua vida te ajuda a crescer, louvado seja o nome do Senhor. Agora, se te impede de crescer, decide hoje se afastar e viver o crescimento que Deus tem para você. Em último lugar, se você quer decidir crescer nessa noite, a decisão de crescer te fará alçar voos nunca antes imaginados e abençoará os que caminham com você. Sabe o que o crescimento de Eliseu gerou para a vida dele? Coisas extraordinárias. No primeiro momento, ele já abriu um rio. Isso já é incrível. Ou é algo normal para você? Não é, né? Depois, ele foi e transformou água em vinho. Quem transformou água em vinho uma vez na Bíblia? Eliseu também. Depois tinha umas águas amargas que ele purificou essas águas. Ninguém conseguia beber porque estavam amargas, ele purificou. Mas depois aconteceu um negócio que é louco. É um negócio assim que você fala, meu Deus. Ele foi cuidado por uma mulher sunamita. E essa mulher, ele falou, olha, você cuidou tão bem de mim, o que você quer que eu faça por você? Ela falou, não tem nada que eu queira de importante, não. Ele falou, olha, vocês não têm filhos, né? Ela, não, então é o seguinte, no ano que vem vocês vão ter filhos. E aquele filho nasceu no ano seguinte. Só que aí, de repente, aquele garoto começou a reclamar de umas dores na cabeça, umas dores fortes. E ele faleceu. E aquela mulher sunamita foi ao encontro de Eliseu e falou, olha, eu não te pedi filho, você me deu e agora você tirou de mim, o que está acontecendo? Sabe por quê? Porque além do milagre de dar a vida, Deus também deu a capacidade do Eliseu de operar o milagre de restituir. Talvez você tenha perdido algo que realmente tocou o teu coração e machucou o teu coração. Eu quero te dizer que o teu crescimento pode trazer restituição sobre aquilo que você perdeu. E Eliseu vai lá e restitui. Aquele garoto ressuscita e pode continuar a vida dele. Mas aí aconteceu algo que é mais impressionante. Eliseu já tinha morrido. E aí os israelitas estavam com um defunto nas mãos e foram procurar um lugar para jogar. Jogaram onde? No túmulo de Eliseu. O que tinha ali? Os ossos de Eliseu. Sabe o que aconteceu com aquele homem que caiu ali? Na hora que ele caiu, ele voltou à vida. Eliseu estava ressuscitando pessoas depois de morto. Querido, se prepara, porque Deus, através do crescimento que Ele vai gerar na tua vida, Ele vai trazer à existência coisas que já morreram na sua vida e na vida daqueles que caminham com você. Porque Deus não abençoa somente você, o que Ele faz em você, Ele também deseja fazer através de você. Então se prepara, querido. Tem coisa grande para acontecer. Mas para isso você precisa decidir crescer. Diante dessa palavra, qual é a decisão que você toma? Qual é a escolha que você faz? Sabe por que Eliseu viveu esse crescimento? Por algo que habitava no coração dele. O Espírito do Senhor. O Espírito do Deus vivo. Pastor, como eu posso fazer para que o Espírito do Senhor habite em mim? Deus enviou o seu único Filho, Ele determinou que só existe um mediador entre Deus e o homem, e é Cristo Jesus. Então, se você deseja receber o Espírito da promessa, o Espírito do Senhor, aquele que te fará crescer, você precisa convidar Jesus para ser Senhor da tua história. Para que através da presença dEle, Ele promova em você, e através de você, um crescimento que talvez nunca tenha sido contado na história, pode ser contado, simplesmente porque você abriu o teu coração. Então eu quero fazer duas perguntas. A primeira é se tem alguém aqui que quer tomar a decisão de crescer. E se tiver alguém que queira tomar essa decisão de crescer, eu já quero que se coloque de pé, por favor.